Eu acho que eu não tenho uma palavra para discordar da Gabi, pelo contrário, eu acho que é justamente isso que ela falou que traz os dois como os dois grandes projetos. Todo esse pensamento na base, todo esse pensamento sobre como montar e estruturar um clube, mas também eu acho que a ideia de você, os dois clubes olham para o futebol feminino como um produto. E eu não estou falando aqui num sentido ruim da coisa, de pensar que é só um produto. Entendem, claro, a questão futebolística, a paixão, enfim, em relação à torcida, mas entenderam que eles precisavam quebrar um ciclo, porque para ter retorno tem que ter um investimento primeiro. Para poder a torcida abraçar, tem que ter um investimento maciço em marketing, tem que ter um investimento maciço também, falando financeiramente também, porque esse retorno que a gente vê, por exemplo, o Corinthians tendo, lotando estádio, não é uma coisa que aconteceu do nada, foi realmente construído isso, foi pensado isso. Um projeto que primeiro você dá, depois você começa a receber esse retorno. Parece óbvio falar disso sobre empresa, sobre qualquer coisa, mas no futebol feminino muitas vezes isso não é óbvio. A gente vê tantos clubes querendo retorno antes de fazer qualquer investimento. E é um investimento talvez a longo prazo, é um investimento, igual a Gabi falou, por exemplo, com a Ferroviária, da base. Você tem que. A Ferroviária sobreviveu bravamente, a Gabi falou muito bem, usou esse termo para mim genial aqui, porque é isso, assim, vieram os clubes grandes, a gente pensou que iam acabar. E os clubes que eram fortes no feminino, que talvez não tivessem um time masculino tão forte. E aí a Ferroviária mostra que não é assim que funciona, que dinheiro é importante, como tudo, né? Para tudo nessa vida, obviamente no futebol ainda mais, mas tem sim como resistir, tem sim como com um projeto bem feito, olhar atletas que talvez estejam custando menos no mercado e trazer. E aí o Corinthians vem e busca as grandes estrelas. E aí vem a Ferroviária e monta um time impecável com nomes que às vezes a gente não conhecia, ou que já estavam em baixa, que parecia que já tinham passado do seu melhor momento. E aí monta um time que joga muito bem. Então acho que isso é uma sinergia, tanto da parte de gestão, e aí eu tenho mais um ponto para colocar dos dois. A Gabi citou a Cris Gambaré, a gente pode citar a Noélia Silveira, coordenadora de futebol feminino da Ferroviária. E como é legal ter mulheres à frente desses projetos, que é isso, já viveram a parte de campo, hoje entendem o futebol como um projeto maior, no sentido macro mesmo do negócio, como um produto que vai crescer, entendendo também a relação e a importância de trazer a torcida para perto. Eu acho que é isso, assim, são dois grandes clubes que na gestão têm feito a diferença, feito diferente dos outros clubes, e acho que dentro de campo acaba sendo um reflexo, e aí realmente colhendo os frutos que plantaram. Então, com certeza, muito merecidas as duas equipes estarem na final. É super importante a gente falar desse trabalho dos bastidores, né, das pessoas que estão por trás ali para que tudo aconteça. Agora é interessante como essas duas equipes elas acabam sempre se cruzando, né, uma estando no caminho da outra por conta dessa estrutura. O Corinthians só não é pentacampeão brasileiro seguido por causa da Ferroviária. O Corinthians foi campeão em 2018, 2020, 21 e 22, e aí em 2019 foi derrotado no meio disso tudo. As guerreiras grenás acabaram levando o título. E na primeira fase deste ano deu Corinthians. Venceu a Ferroviária em Araraquara por 4-1. Seria um sinal, Gabi, ou não? Afinal, teremos um equilíbrio com certeza. Eu espero equilíbrio. Eu espero equilíbrio, mas eu também esperava equilíbrio de Corinthians e Santos. Então não sei se vocês devem confiar tanto assim nos meus palpites, já que foi um placar definitivamente não, Gabi. Você não, com não seus tem dúvida, palpites. né? A Copa do Mundo não me permite deixar qualquer dúvida. Mas brincadeiras à parte, talvez assim, do ponto de vista de resultado, o Corinthians pela experiência e talvez pela própria solidez nesta temporada, né? E não falando só do projeto em si, a longo prazo, esteja um passo à frente, sim. Mas eu vejo as duas equipes competindo. Eu vejo um jogo que promete ser competitivo dos dois lados. Claro, cada uma com as suas estratégias ali, mas eu vejo o Corinthians um passinho à frente, sim. Eu queria só citar uma coisa, você citou 2019, né, que é justamente quando a Ferroviária vai lá e consegue desbancar o Corinthians, que depois continua vencendo o brasileiro, né, depois desse episódio em 2019. Queria falar sobre a Luciana, porque a gente viu o quanto ela foi protagonista, né, com ótimas defesas para eliminar o São Paulo, né, num jogo muito difícil de volta ali na semifinal. E em 2019 isso também aconteceu, né? De novo ela foi protagonista e defendeu penalidades diante do Corinthians e conseguiu
mudar a rota, né, do que aconteceria ali com as guerreiras grenás. Não sei se é isso que vai acontecer dessa vez novamente, até porque o Corinthians do outro lado também tem uma grande goleira de seleção brasileira, que é a Lelê, mas acho legal e importante citar isso também, né? Alguém que a gente se comentou tanto, né, durante a Copa do Mundo, falou sobre como seria legal tê-la, né, nesse ano, em 2023, e acho que o futebol sempre traz novas histórias, né? E a maneira como ela defendeu a Ferroviária na semifinal, como ela pode fazer diferença na final, é muito legal também. Acho que é uma resposta ao trabalho dela. Uma última coisa, se vocês me permitem, só para fechar em relação a projetos, não tem a ver com base, nem com uniforme, nem com nada, mas eu acho as redes sociais do Corinthians feminino uma coisa muito interessante, porque quando você entra, vou dar um exemplo do meu time, por exemplo, do São Paulo, é tudo muito misturado, né? Então, quando acontece uma publicação, uma coisa diferente do São Paulo feminino, uma divulgação de um jogo, essa publicação se perde ali num tanto de outros posts do masculino. No Corinthians feminino isso acontece de uma maneira diferente, portanto, você engaja o público, engaja a torcida, faz com que o torcedor corintiano saiba o que está acontecendo com as Brabas, né? Então acho que esse é um outro lado, esse lado mais do marketing, assim, que vale destacar desse Corinthians feminino, que funciona muito bem e dá resultado depois também, inclusive nas arquibancadas, né? É legal mesmo, é super importante, que é para divulgar, né, para difundir, é um trabalho, né, tão importante quanto o de campo. Não adianta você fazer se as pessoas não souberem, né? Então é legal de observar mesmo.